E aí, galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Eu sou Jonatas, professor de Biologia, e hoje eu venho aqui apresentar para vocês um site com conteúdo muito legal, com conteúdo seguro de Biologia. Então aí, ó, se você está em casa, não tem acesso a livro, está sem acesso à apostila, não sabe por onde estudar, esse site, ele é muito bom, tem conteúdo seguro. Ele tem textos, tem animações e imagem 3D. Esse site se chama planetabio.com. Então, hoje, vou iniciar aqui uma série de vídeos do planetabio.com e explicando para vocês como é que mexe, mas vocês já podem ir mexendo e já podem ir estudando, tá? Hoje, especificamente, vamos falar sobre membrana plasmática, somente a parte estrutural. Quando formos falar de membrana, atenção para duas coisas, tá? Atenção para a função da membrana e para a composição química dela. Então, esses são os dois pontos principais, tá? Função da membrana e composição química dela. Desde já peço, tá? Dá uma curtida aí, segue o canal, toca o sininho aí, porque sempre vai ter conteúdo novo para vocês no canal. Aquele abraço, bons estudos, vamos lá quebrar o pau. Vamos lá então, galera. Então, abram aí seu navegador e coloquem aí planetabio.com. Não pode ser planetabio.br e nem planetabio.com.br. É planetabio.com. E aí aqui, ó, já abriu a página do planetabio.com. Esse site, como eu falei, é muito legal. Ele é muito interativo e ele tem bons conteúdos. É um site que você pode estar estudando. Se você aí está sem livro, está numa situação onde você não tem acesso a livro, a apostila ou qualquer outra coisa, você pode usar esse site para você estudar, que ele tem um bom conteúdo. Só lembrando que nem todo tópico, então vocês estão vendo que na lousa aqui tem vários tópicos da biologia, nem todo tópico está disponível para celular, mas todos aqui estão disponíveis para desktop. Então, se você for no seu computador, desktop, laptop, você pode acessar numa boa. Do celular, infelizmente, ainda não tem todos, mas já tem alguns. E aqui, né, nós amamos biologia. Somos todos biólogos de nascença. Vou clicar aqui na citologia, que é o nosso assunto de hoje. E aí apareceu vários subtópicos da citologia. Nós vamos clicar aqui na membrana. Vou clicar na membrana e sempre abre uma nova aba. Tá aí uma introduçãozinha para falar sobre a membrana plasmática. Falando aqui sobre uma propriedade que ela tem, que é selecionar quem entra e quem sai da célula. Isso é muito importante saber. Tá? Esse é um ponto principal aí do nosso conteúdo, é saber que uma das funções da membrana plasmática é selecionar quem entra e quem sai, e nós vamos saber o porquê disso. Aqui em cima estão mostrando os tópicos, né, que nós podemos ler sobre membrana. Então tem estrutura, os transportes ativos e passivos, e endocitose e exocitose. Hoje nós vamos ficar só na estrutura. Aí eu vou clicar aqui na estrutura, aí pronto, apareceu um textão explicando uma imagem. Então, um dos motivos que eu gosto muito desse site é isso, que ele tem texto e tem imagem ilustrando, né? E as imagens, normalmente, elas são tridimensionais e muitas são animações. Isso é muito importante, a animação na biologia, para você entender como que acontece o processo. Então, vamos lá, gente. Falando aqui, eu não vou ler o texto, depois vocês podem ler o texto. Está aqui mostrando uma célula. A membrana é essa regiãozinha vermelha que está envolvendo a célula. Então, a primeira função da membrana é envolver a célula e proteger. Então, ela protege estruturas internas. Ela deixa o meio interno mais estável do que o meio externo. Então, o meio intracelular é mais estável, é melhor para acontecer reações químicas. E a membrana plasmática, ela é feita de duas substâncias, lipídios e proteínas. Por isso o nome aqui, ó, lipoproteica. Ela é feita de lipídio e proteínas. Mas não é qualquer lipídio que compõe a membrana plasmática. É principalmente esse lipídio aqui, ó, que parece uma cabecinha com duas perninhas, chamado de fosfolipídio. Tá? Então é principalmente ele. Então, já aqui em cima da membrana, né, mostrando, ó, nós temos duas camadas de fosfolipídios. Pode ver que está um em pé e outro de cabeça para baixo.
Então, uma camada de lipídio, de fosfolipídio em pé, a outra camada de cabeça para baixo. Nós vamos falar disso no próximo tópico. Aí está aqui o título, ó, modelo mosaico fluido da membrana plasmática. Mosaico é porque nós temos aqui lipídios e proteínas alternando. Por isso é mosaico. Fluido é porque eles trocam, pode ver que ele está em movimento aqui atrás, ó, eles trocam de lugar o tempo todo. Então, por isso que é mosaico, porque nós temos alternância entre lipídio e proteínas, e fluido, porque isso aqui é fluido, tem fluidez, então eles se movimentam o tempo todo. É muito importante a gente saber do porquê que a membrana é fluida. Então, ela não é como se fosse um cimento ou concreto que impede as estruturas de atravessarem. Não, ela é um fluido. E, inclusive, o fato dela ser de gordura e proteína influencia em quem consegue entrar ou sair da célula. Então, quem tem afinidade por gordura, então a molécula que tem afinidade por gordura consegue passar aqui direto pela membrana. Aquela molécula que não tem, ela não consegue. Daí a ideia dela ser semipermeável, dela ter permeabilidade seletiva. A seleção acontece por causa da composição química da membrana. Aí agora eu vou clicar no 2, que aí nós já entramos no assunto aqui sobre a composição química. Então nós temos aqui, ó, uma fileira de lipídios em cima, uma fileira de lipídios embaixo. Aqui um canal proteico. Então eu falei com vocês, aquilo que não consegue passar livremente pela membrana, aquilo que não tem afinidade, tem que usar aqui, por exemplo, um canal proteico. Então, por exemplo, os íons usam canais proteicos. Aqui está mostrando o fosfolipídio, né? Esse aqui é o grupo fosfato. Os fosfolipídios, então a membrana é feita de fosfolipídio por causa de uma característica especial dessas moléculas. Elas são chamadas de anfipáticas. Anfi significa 2. Então, anfipático é porque a cabeça do fosfolipídio, essa pontinha rosa aqui, ó, como ela tem o grupo fosfato, ela é polar. Significa que ela tem afinidade por substâncias polares, como a água, por exemplo. Então, a célula fica em contato com a água. Então, essa parte aqui, como tem afinidade pela água, é chamada de de água fílica. Filia de afinidade. Então, tem a parte hidrofílica. E essa parte aqui, ó, só carbono e hidrogênio. Então, é ácido graxo. Então, essa parte aqui é a parte chamada de hidrofóbica. Hidro de água, fobia de repulsão. Então, não tem afinidade pela água. Nós podemos chamar também de lipofílica, porque tem afinidade pela gordura. Então, elas são anfipáticas. Por quê que os fosfolipídios são anfipáticos? Porque tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. E aí, por isso que fica um normal e outro de cabeça para baixo. Porque a parte polar aqui, ó, está organizada, né, de tal forma para ter contato com o meio externo. Vamos supor que essa parte é o meio externo, que tem água. E o meio intracelular também tem água. Então, a parte que tem afinidade pela água fica direcionada para onde tem água. E a parte que é hidrofóbica, que é a parte das gorduras, fica todo direcionada para dentro. Então, essa posição dos fosfolipídios, ela não é à toa. É de acordo com a afinidade química. A parte polar voltada para fora e para dentro, e a parte apolar concentrada aqui no meio. Então, por isso que a membrana plasmática tem uma bicamada, e é por isso que os fosfolipídios eles são organizados dessa forma aqui. Então, não podemos esquecer. Então, essa aqui é uma gravura clássica da membrana plasmática. Nós temos que saber olhar e identificar isso. Aqui é o canal proteico, como eu já tinha falado, os íons, por exemplo, que são cargas, por exemplo, o íon cálcio, que tem carga positiva, ele não consegue passar pela membrana, ele tem que passar por um canal. Existem canais de cálcio. Vou clicar agora no 3. O 3 está mostrando uma estrutura chamada de glicocálice ou glicocálix, que é essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, glico, né, porque é um carboidrato, e eles ficam na parte externa da membrana e são estruturas ligadas, relacionadas com a ligação de estruturas externas para mandar sinal para dentro da célula. Então, por exemplo, se tem um hormônio que precisa fazer um efeito dentro da célula e ele
e ele não é feito de gordura, ele não consegue penetrar aqui, ele pode ligar no glicocálice, que aí vai ter uma reação para dentro da célula. Então a célula vai fazer a conexão entre o que está fora e o que está dentro com o glicocálice. Tá? Então ele tem um papel crucial no chamado reconhecimento. Então isso que eu falei é o reconhecimento. Então as moléculas vêm, se ligam no glicocálice, as células reconhecem isso, e aí é mandado o sinal para dentro. Ou até mesmo as células, elas têm glicocálice e elas são reconhecidas por ele. Então os glicocálices que estão aqui do lado de fora, eles servem como se fosse uma identidade celular. Tá? Então o corpo ele sabe qual célula que é por causa do glicocálice. E por último, as partes externas da membrana, né? Então aqui está a parede celular, que nesse caso aqui dos vegetais ela é de celulose. Então, parede celular ela está envolvendo, está na parte de fora da membrana plasmática. Não é toda célula que tem parede celular. Então, a célula vegetal tem parede de celulose. As bactérias têm parede celular de peptídeo glicano. E os fungos têm parede celular de quitina, que também é um polissacarídeo, assim como é a celulose. A parede celular ela tem função de proteção e, além disso, ela estrutura a célula. Né? Então, pode ver que as células vegetais elas são mais quadradinhas que as células animais. Galera, então isso foi o estudo sobre a membrana. Tá? Então, se gostou, deixa o like aí, inscreve no canal, que sempre teremos conteúdo novo para vocês. Então é isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado do site. Esse é um site que particularmente eu gosto muito. E atenção, hein? Conteúdo de estrutura de membrana plasmática. Atenção. Composição química, preste atenção nisso, tá? E a função da membrana. São os dois pontos principais. Curte aí e segue a gente. Aquele abraço, fiquem com Deus.